Ricardo Homem é um artista mineiro de Belo Horizonte, onde vive e trabalha. Sempre assim, desenhei muito nos cadernos de escola e depois sempre tive alguma coisa envolvida. Na minha família não tem ninguém artista, mas sempre foram muito fazedores de coisas. Eu sempre fiz também muita coisa, né? Eu sempre trabalhei muito manualmente. Quando eu estava assim, na adolescência, eu falei assim, a questão da arte me pegou mais. E aí foi que eu resolvi abrir uma molduraria para segurar um pouco a questão financeira, né? Mas ali me trouxe também um contato muito grande com o meio artístico, principalmente assim, que eu tive muita curiosidade com os artistas do núcleo do Amilcar de Castro. Então eles emolduravam comigo e comentavam o que o Amilcar tinha falado das obras. O Amilcar gostou, não gostou, falou isso. Era um espaço que eles falavam e trocavam informação com os colegas deles. E eu ali de ouvido, e aquilo me formou também. Na década de 1990, eu fui a Belo Horizonte procurar o Carlos Brache em Ouro Preto. Todavia, nós intercalamos uma visita ao Amilcar de Castro e nós falamos que nós estávamos ali para visitar o grande artista mineiro. E Amilcar diz assim, olha, eu agradeço a referência, todavia eu gostaria de apresentar para vocês aquele que eu considero um grande artista mineiro, que é o Celso Renato. Na sequência da conversa, ele falou de outros artistas mineiros. E na linha assim, de artistas que trabalhavam também com a geometria, que tinha interesse pela geometria, ele citou o nome do Ricardo Homem. Os trabalhos do Ricardo que eu me lembro de ver são trabalhos de grande escala, são trabalhos que têm uma espécie de um despojamento formal muito interessante. Por um lado, ele estava investido de uma herança construtiva, lidando com assuntos da abstração geométrica, né, que são assuntos muito presentes aqui nessa tradição artística que vem da escultura neoconcreta e tudo, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito visceral. Quando entrei para o meio da arte, foi através da Escola Guinhar. Ali eu conheci amigos que estavam envolvidos com as mesmas questões, procurando coisas. Eu agrupei essas pessoas, tive ateliê coletivo, que era uma prática muito forte nos anos 80, 90, os ateliês coletivos, os artistas interagiam muito assim, entre si, então assim, o meu aprendizado foi muito coletivo. Quando eu vi que a arte era uma coisa maior, eu fui buscando um conhecimento através da crítica. Eu comecei na Escola Guinhar tendo aula com o Castanho, que tinha vindo da Alemanha, e o Castanho me trouxe essa coisa, a massa de grafite é um desenho, o volume é um desenho. Então eu comecei assim a falar, então tem muito mais possibilidades de desenho. Mas um outro exemplo importante disso é a própria relação muito próxima que o Ricardo nutria com o trabalho do Amadeu Luciano Lorenzato, né? um pintor muito importante para mim e cujo trabalho eu fui conhecendo muito através do Ricardo. Né? O Ricardo foi vizinho do Lorenzato e colecionou ao longo da vida obras do Lorenzato.
obra do Ricardo Homem, ela tem uma gama de variações que varia desde uma combinação mais simples, né? Às vezes de uma única cor e de uma única forma, com várias cores e várias formas. Então eu diria que aquelas primeiras são uma espécie de uma música de câmara dentro da sua obra, e as maiores, as mais coloridas e com maior número de formas são as suas sinfonias. Meu trabalho se dá muito, assim, a construção através das cores, uma construção mais capenga, mais... ela não é muito esquematizada, eu uso, né, às vezes, assim, blocos de cor, aproximação de tonalidades, formas, mas nunca dentro de um esquema, assim, muito geométrico. São coisas que se encaixam, desencaixam, que perdem uma sequência, né? Tem um ritmo ali, uma estrutura, uma grade. São todos elementos que eu utilizo muito, que também estão aí no mundo, né? A gente está olhando para as coisas, vendo as coisas, e aquilo, de certa forma, entra no trabalho. Às vezes a gente nem percebe de onde que aquilo saiu, mas certas coisas, elas acontecem dessa forma, assim, naturalmente, né? Eu, assim, acho que o que produz uma obra de arte é outra obra de arte. Eu, quando vejo trabalhos de alguns artistas, aquilo me mexe comigo, e eu acho que uma obra gera também outra obra. Um trabalho que você fez gera outro trabalho. Esse trabalho de artes plásticas também você precisa de ter, principalmente pintura, né? Um tempo para trabalhar, para se dedicar, uma rotina. Eu tenho muito essa rotina, porque eu trabalho, né, o meu ateliê é onde eu moro. Olha, eu acho muito interessante esses objetos feitos pelo Ricardo, né? Porque são objetos que estão dentro da teoria do não objeto irregular. Aqui são pequenas telas, ou são pequenos blocos coloridos que ele agrega ao trabalho. Veja só desse lado, né? E ele sai, inclusive, né? Veja, eles são verdadeiras esculturas, mas ao mesmo tempo são pinturas. Eu revesti com papel todo o suporte, porque eu trabalho em cima de papel. Fui lá, fiz esse corte aqui para entrar essas duas partes, né, que elas saíam. Encaixei aí nessa superfície. É uma construção, né? Depende muito, assim, da forma que eu vou montar no espaço. Se o espaço possibilita um pé direito maior, eu distribuo de outra forma. Eu já montei ela numa exposição que eu fiz em 2013 na Galeria AM, em Belo Horizonte. Juntei, assim, pares de cores, que eu fui pegando umas cores que eu achava que tinha, assim, juntas elas criavam uma outra terceira vibração, aquelas duas cores. Então eu fui juntando o par de 2 a 2, montei assim num ambiente inteiro. Então, assim, você entrava nesse ambiente, estava cercado por aquelas placas de cor e vibrando muito no espaço, né? E ficou muito bonita essa montagem. A primeira vez que eu montei esse trabalho foi no terraço da minha casa. Ele é um espaço, um vão aberto, né, com céu, com muita luminosidade. Eu precisava de ver esse trabalho assim inteiro, né? E aí eu fui montando as chapas. Cada chapa
1,10 m por 35 centímetros. E aí eu precisava de sentir como é que era uma cor próxima a outra, de um lado, do outro, em cima, embaixo, como é que elas né, se comunicavam ali. Então é um espaço que eu utilizo muito para visualizar esse trabalho, para pensar outras formas de montagem também. E é onde eu vejo também o espaço do meu bairro, onde tem uma vista maravilhosa, um lugar que eu convivo, que eu tenho uma intimidade com o espaço, com o bairro, né? Então, assim, esse trabalho ele pega essa cena externa toda e abraça muito bem.